Então, tenta a volta de mão para cá, vamos pegar a cruz. Amém? Deus, em nome do Senhor, meu Pai, assistamos aqui. Meu Deus, mais uma vez, meu Pai da glória. Deus, toma, meu Pai, o teu filho. Meu Pai, usa ele, meu Pai da glória. Deus, com grande poder, meu Pai, com grande autoridade. Meu Deus, abençoa ele, a vida dele, meu Pai da glória, a casa dele, meu Papai da glória. Meu Deus, que nessa noite, meu Pai, Deus, que as portas do inferno não prevalecerão, meu Pai, contra a vida dele e nem contra a casa dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Amém ou não amém? Amém. Pai do Senhor, se assente, por favor. Amém. Deixa eu apresentar. Eu sou o pastor Moacir. Somos do Rio, como vocês já sabem, né? O pastor Wallace tem estado trabalhando aqui no povoado, como os demais, já há alguns anos, e já se fazia o tempo que ele vinha fazendo o convite para poder conhecer o projeto, para poder, junto com ele, levar o Evangelho, que é o que nós mais amamos fazer. E agora, dia 4 de julho, foi meu aniversário, eu completei 46 anos, e como presente eu recebi essa viagem, presente de Deus. Chegamos aqui, começamos a fazer o trabalho, que já estava já no cronograma, pude conhecer o trabalho de perto, as pessoas de perto, e confesso que muito me alegrei. Amém? Eu confesso que eu estou me sentindo lisonjeado, ou seja, grato por tudo que eu ouvi, por tudo que eu vi, e pela forma como eu fui recebido. O pastor Wallace é um grande amigo, já nos conhecemos já há muitos anos, nós não éramos nem casados, éramos jovens de mocidade, quando congregamos juntos. Sou casado há 23 anos, tenho 3 filhos e já pastorei a Igreja Assembleia de Deus em Manoel Reis, Nilópolis, Rio de Janeiro, há 19 anos. Amém? Então, estamos aqui debaixo da potente mão do Senhor, sabendo que Ele é bom e Satanás não presta. Aleluia, verdade, Senhor! Amém, a juventude desta igreja, que se uniu à juventude também de Macaé, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Eu entendo o quanto é bom servir a Deus em nossa juventude. Eu tive a oportunidade de vir para os caminhos do Senhor já com meus 19 para 20 anos, e isso já passa 26 anos. Eu vejo hoje os meus filhos que tiveram o privilégio de nascer dentro de um berço evangélico. De repente, muitos de vocês não tiveram essa oportunidade, então tendo essa oportunidade agora. Se você está tendo, você não abra mão, você segura com força, porque a Bíblia é muito clara em dizer que o adversário ele tem ali para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida. Aleluia! Glória a Deus! Esse crente que está ao seu lado e diga para ele assim: tem fogo aí? Lá no Rio a gente fala para segurar não, eu não vou fazer nada disso, eu não sou bobo, né? Mas você vai olhar para ele de novo e falar: tem fogo ou não tem? Mas fogo está aí, um louvor que sempre nos seguiu ao longo desses anos. Não sei se vocês conhecem, acho que vocês conhecem nenhuma condenação para ele em ti, Jesus. Quem conhece esse louvor? Amém? Se você não conhece, você vai passar a conhecer agora. Você sabe esse louvor, já? Sabe? Você quer nos ajudar aqui a louvar? Glória a Deus. Agora eu posso pedir para você se colocar de pé? Glória a você. Oh, glória. Aí fora o pessoal está me ouvindo? Dá glória a Deus aí fora aí, irmão. Glória a Deus. Alice, dá glória a Deus, Alice.
Glória a Deus. Vamos lá adorar a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão assim no seu coração. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Eu posso falar com vocês? Passado bem, querem me fazer parar. Um beijo, palavras de alguém, e não é na gente acreditar. E passe parando, sem forças e cor. O que você faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. Continuar a jornada e ver que o passado ficou atrás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto na obra do Deus. Nenhuma condenação, nenhuma condenação. Está em ti, Jesus. O cuja vida coberta está pelo sangue de Deus. Essa cruz é certo que provas virão, e vestidas no violentador. Há nenhuma condenação para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti. Pega sua Bíblia agora, por favor. Pega sua Bíblia. Você se sentar, depois só se levantar quando eu passar aqui à direita. Eu não quero de forma alguma sair do tema que foi passado, mas agora à tarde eu estava meditando na palavra e Deus me colocou aqui um tema para esses jovens. Me perdoa que eu vou fazer uso aqui da lanterna do celular. Depois que tu passa dos 40, é isso. Começa a avisar algumas coisas. Livro de Levítico, capítulo 6, do verso 13. É isso mesmo? Amém? Eu vou contar de 1 a 3 e toda a juventude vai ler junto comigo. Pode ser que a tradução de sua Bíblia seja diferente da minha, mas no final tudo termina em fogo. Amém, irmão? No final tudo termina em fogo. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Vamos lá, irmão. 1, 2, 3. O fogo. Mais uma vez. 1, 2 e 3. Pode se assentar, por favor. Oh, glória a Deus. Essa chama não se apaga, não se apaga. Enquanto vocês cantaram, essa chama não se apaga, não se apagará. Aleluia! Eu gosto muito desse louvor, irmão. Choro toda vez que eu ouço. Toda vez que eu ouço, eu choro. Eu tenho um tema para essa mensagem. Eu queria que você ouvisse esse tema, que diz assim: jovens que jamais se apagarão. Amém? 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 Vamos repetir então no 1, 2 e 3. Jovens que jamais se apagarão. Agora você vai olhar para o seu irmão que está ao seu lado, olha para ele, você também que está aí, ó, e você vai repetir: jovens. Jovens que jamais. Agora vamos então colocar para a igreja isso.
igreja que jamais se apagará. Amém? Aleluia. Falarem junto no 1, 2 ou 3. Igreja que jamais se apagará. De novo. Igreja que jamais se apagará. De novo. Igreja que jamais se apagará. De novo. Igreja que jamais se apagará. Glória a Deus. Igreja que jamais se apagará. Glória a Deus. Eu estava hoje à tarde fazendo uma leitura para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje. E toda vez que nós temos a oportunidade de falar de Jesus, sempre é uma novidade falar de Jesus. Ainda mais depois que você participa de um culto e vê uma jovem, como aquela mocinha ali, ó, que pregou ontem lá no povoado, e deixou os ímpios que estavam lá, todo mundo olhando para ela, e viu que o tamanho não é documento. Amém ou não, irmãos? Nós entendemos que quando a igreja é uma igreja que busca o Senhor, é uma igreja que vive debaixo das potentes mãos do Senhor, que busca a presença de Deus, é uma igreja que jamais se apagará. Jamais se apagará. Eu estava pensando, lembrando de algumas coisas de minha mocidade. Eu não sei se aqui é costume, mas na minha época, lá no Rio de Janeiro, nós tínhamos o costume de fazer um balão de folha de jornal, que nós chamávamos de Maria Choca, com todo respeito. Se eu estiver falando alguma coisa que de repente ofenda vocês, me perdoa, porque isso lá é uma coisa normal. Quem já viu esse balão? Pegava-se uma folha de jornal, amassava ela, bem amassada. Você lembra disso, evangelista? E ali você fazia uma tocha, assim, com o próprio jornal, e você acendia. E ficava uma criança de um lado, uma criança de outro, e ficava cantando: sobe Maria Choca, sobe Maria Choca. Quem já brincou dessa brincadeira? Ninguém. Poxa, que é isso, moço? E a Maria Choca subia, e nós ficávamos debaixo, torcendo para que ela pudesse ir o mais alto possível. Porque quanto mais alto ela chegava, mais aquilo nos alegrava. Mas chegava uma hora que aquele fogo que pegava naquelas buchas artificiais se apagava. E quando se apagava, a Maria Choca se transformava em cinza e caía. E aquilo nos trazia uma tristeza só, porque o nosso desejo era que ela permanecesse nos céus. O nosso desejo era que ela permanecesse nos céus, porque o muito que nós trabalhávamos era para isso. Nós amassávamos bem o jornal, porque quanto mais amassava o jornal, melhor ficava para se fazer a Maria Choca. Mas chegava uma hora que o fogo se apagava, Dona Maria, e a Maria Choca se transformava em cinza, e simplesmente o vento espalhava as cinzas e nós não víamos mais dela. Nós soltávamos um balão chamado balão japonês. Quem sabe o que é balão japonês? Ai, ai, ai. Ô moço, eu vou trazer balão japonês. Irmão, o balão japonês tinha uma buchinha. E quando nós não tínhamos essa buchinha, nós improvisávamos com folha de papel higiênico e vela. E como aquela vela ia se derretendo, nós íamos fazendo a bucha. E quanto mais a bucha ficava gordinha, a tendência era que esse balão fosse o que, irmão? Subir mais alto do que nós esperávamos que ele fosse. E quando nós acendíamos ele, nós ficávamos debaixo olhando. E subia aquele montão de balão, subia aquele montão de balão, subia aquele montão de balão. E nós ficávamos de lá: aquele lá é meu, aquele ali é seu, aquele lá é meu. Mas chegava uma hora que aquela bucha também simplesmente era consumida e não tinha mais fogo. E se não tinha mais fogo, o que acontecia com aquele balão japonês? Ele caía. Eu cheguei à conclusão que o problema não é você fazer o fogo,
O problema é você manter ele aceso. Quem está entendendo? Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos abordando aqui hoje é para que o fogo nunca deixe de queimar. É que a sarça nunca deixe ou não se deixe consumir. Nós estamos buscando a Deus, que quanto mais nós buscamos a Ele, mais Ele se revela para nós. Eu fiquei pensando, mas Senhor, como eu vou falar para esses jovens? Porque eu falar para os jovens lá da igreja é muito fácil. Porque eu conheço todos eles, conheço a vida de cada um. Já são 19 anos pastoreando. Uns chegaram lá ainda a beber, outros já estão de maior, outros já estão até casados. Eu participei da vida de todos eles. Mas agora eu estou vindo para falar para jovens que eu nunca vi, para falar para jovens que eu nunca tive a oportunidade, aleluia, de olhar dentro do olho para falar alguma coisa da paz de Deus. Mas o que mais me deixa tranquilo é saber que a mesma palavra que é ministrada lá no Rio de Janeiro é essa mesma palavra que aqui. Amém. Glória a Deus. É que você nunca deixe o fogo se apagar. Salmos 119. Tem um conselho para você, jovem. Além do véu, eu quero estar. Salmo 119, verso 9, 10 e 11. Olha o conselho, um dos conselhos para você entender, para que este fogo nunca se acabe ou se apague na sua vida. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não me deixeis desviar dos teus mandamentos. Aí o 11 fala assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela diz que quem anda na luz não vai viver nas trevas. E uma das formas que você, jovem, que nesta noite aqui está, serve para vocês também, para que vocês venham ter uma vida sempre avivada, uma vida sempre fervorosa, é nunca se apartar da palavra de Deus. Por que, pastor? Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e para os seus. A palavra de Deus é como se fosse uma bússola que nos guiasse nos nossos caminhos. A palavra de Deus, ela é um escudo para aqueles que nela se refugiam. Mas eu quero aqui rapidamente agora entrar no tema que foi nos colocado. Eu quero falar rapidamente, com poucas palavras, sobre o altar. O altar que era levado os holocaustos para serem oferecidos a Deus, como forma de redenção aos pecados que aquele povo diariamente praticava diante do Senhor. No tempo da lei era assim. No tempo da lei era dessa forma. Eles montavam o tabernáculo ou a tenda. Lá no Rio existem alguns lugares, tendas, que são montadas e o povo ali se reúne e começa a adorar ao Senhor. Ao chegar aqui, o pastor Wallace falou para mim que quando fez o primeiro culto aqui, foi debaixo do pé de pau, que é a árvore. E o povo se reunia debaixo de tendas. O altar, que era o lugar do sacrifício, ficava sempre do lado de fora. Já foi falado pelo jovem aqui, aquele ali. Os levitas e os sacerdotes tinham como obrigação de cuidar diariamente, para que o fogo nunca viesse se apagar.
atenção numa coisa, querido. A Bíblia fala que Jesus ele veio para que pudesse neutralizar as obras de Satanás. Esses 5 dias que eu andei junto com os irmãos por aqui, eu vi o quanto se faz necessário, assim como no Rio de Janeiro, se faz necessária a pregação do Evangelho. Evangelho esse que não precisa enfeitar, que não precisa acrescentar, porque a Bíblia fala que nós seremos malditos se acrescentar ou tirar uma vírgula, um tio do que está escrito aqui. Basta nós falarmos que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta, que é o suficiente. E quando nós vimos para Jesus, nós ouvimos dizer que o sangue dele, Ele nos purificaria de todo o pecado. E antes que o sacerdote entrava para dentro do tabernáculo ou da tenda, um animal era sacrificado. O sangue desse animal era simplesmente oferecido. As pessoas que vinham trazendo consigo as suas culpas, elas eram orientadas a tocarem nesses animais, porque sendo assim era como se fosse uma transferência de culpa. Ou seja, o que eu carrego agora, esse animal vai carregar por mim. Ali era oferecido o sangue desse animal. Preste atenção. O fogo já estava aceso. O fogo nunca pode se apagar. É verdade. Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala: o fogo nunca pode se apagar. O fogo nunca pode se apagar. O fogo já estava aceso. Só que conforme ele vai queimando, o que vai acontecendo, irmão? O que está queimando ali, ele vira o que, irmã Maria? Vira cinzas. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O sacrifício está sendo feito. O fogo já está aceso. Mas depois de um tempo a tendência é que esse fogo ele se apague. Se não repor as lenhas, se não tratar para que este fogo permaneça, ele se apaga. E o mais interessante é que, para que este fogo permanecesse aceso, eles tinham que primeiro tirar as cinzas. Tirar as cinzas. E às vezes nós entendemos o seguinte: nós entendemos às vezes que de qualquer maneira ou de qualquer forma que façamos, o Senhor, Ele vai receber. O texto que nós lemos fala também dos filhos de Arão, que eram sacerdotes, mas que tinham o costume de apresentar a Deus fogo estranho. E o resultado foi trágico, foram consumidos pelo fogo do Senhor. Eu quero dizer para vocês, jovens, eu quero focar bastante nos jovens. As cinzas desse altar simbolizavam a sujeira. E uma vez que vocês se propõem a fazer a obra de Deus, como eu vi esses dias, eu vou dizer para vocês aqui, como pastor, eu tenho uma filha de 23 anos, vai fazer agora, a mais velha, e uma de 19. Toda vez que elas vão visitar uma igreja, lá no Rio é muito típico eles tomarem um carro de aplicativo. Pega um carro de aplicativo e deixa na porta da igreja. E o que eu vi ontem aqui, uma caminhada de 40 minutos, em uma estrada de barro, e a alegria de vocês. Aleluia! Eu fiquei de trás, irmãos, e eu chorei. Eu falei: meu Deus, eu nunca vi tanta força de vontade, tanto ânimo, tanta graça, tanto desejo de servir a Deus, como eu estou vendo esses jovens aqui. Eu falei para minha esposa, eu falei: Márcia, você tem que ver. Eles não estão se importando se eles vão em caçamba, eles não estão se importando se tem poeira, eles não estão se importando se está escuro, porque como tem presença de Deus, você não consegue chegar.
Você já viu quando não tem presença de Deus? Até o bom para a pessoa se torna ruim. Quando não tem presença de Deus, tudo para a pessoa não presta. Quando não tem presença de Deus, nada do que se faz na rã presta. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! E para o fogo continuar ardendo, as cinzas tinham que ser removidas. Eu não sei como é a vida de vocês. Eu não sei como é o dia a dia de vocês. Eu não sei quais oferendas o adversário tem todos os dias ofertado a cada um de vocês. Igreja, vocês também. Eu não sei, mas uma coisa eu pude ver: que não falta em vocês a graça de Deus. Que não falta a presença, a Shekinah do Senhor. E eu falei para minha esposa, eu falei: Márcia, você tem que vir aqui. E se puder a gente trazer as meninas, porque elas vão sair daqui mais crentes. Porque eu estou saindo daqui mais crente. Segunda-feira eu volto para o Rio, mas volto mais crente. Segunda-feira e mais gordinho também. Porque esse dia aqui é só comendo. Misericórdia. Vai para o morro do cabeção, me desculpa a expressão, como é que é o morro? Cabeça do tempo. Chega lá, tem um montão de coisa para comer. Meu Deus do céu, chega ali, não sei aonde, tem um montão de coisa para comer. Eu falei: Jesus, não é possível. Aleluia! E para se manter o fogo aceso, você tem sempre que o quê? Tirar as cinzas. Quero aqui rapidamente. O jeito de curar aqui, os pregadores lá falam assim, mas eu prefiro dizer, eu quero dar um exemplo. Um dia eu ouvi um testemunho que muito me chamou a atenção. Não sei se vocês já devem ter visto ou ouvido, provavelmente porque ele é muito impactante. Ontem eu me alegrei porque eu ouvi dizer aqui que tem jovens dessa mocidade que estão fazendo faculdade. Eu tenho essa filha de 23 anos que ela está se formando agora em Direito. E não pensa porque o pai é pastor, que o pai é de pai. Não, ela fez a prova, ganhou uma bolsa de 100% e foi estudar. E agora está se formando, já fez a prova da OAB e passou. E agora, no final de ano, está se formando. Isso me alegra muito, porque também lá a gente sempre vai incentivar os jovens a crescer. Aleluia! Quando eu ouvi que aqui algumas jovens, aqui alguns rapazes têm esse mesmo desejo, eu fiquei muito alegre. Eu ouvi um testemunho de um jovem que foi para a universidade. E esse jovem, chegando na universidade, ele, em momento algum, ele negou a sua fé em Cristo. Existe às vezes, lá no Rio, não aqui, porque eu não vejo isso. Existe às vezes alguns que tentam, às vezes, camuflar quem é, ou quem poderia dizer ser. Se você pudesse, de repente, não falar e não revelar que você é um servo de Deus, para muitos isso lá é uma coisa até boa. E já aqui é diferente. Ontem e hoje eu pude ver o filho do pastor Jonas pregando, falando de Jesus com uma autoridade danada. Esse jovem, ao chegar na faculdade, a fala dele, o comportamento dele, a maneira como ele se vestia, alguém já olhou para ele e disse assim: é mais um que chegou. É mais um Bíblia que chegou. E aquele professor já tinha o costume de toda vez que chegasse um jovem com aquelas características, ele tinha o costume de levar essas pessoas a passar por uma humilhação. Ele costumava falar que Deus não existia. Ele costumava dizer que Deus não era Deus e sequer tinha poder. E muitos que ali estavam acabavam sendo envergonhados por não ter argumento e por não ter, de repente, ousadia para poder confrontar aquele homem. E acabava ficando quieto, e o nome de Deus, todas as vezes que ele fazia isso, era envergonhado.
Mas um dia esse jovem chega, um jovem Bíblia, um jovem de oração, um jovem de jejum, um jovem que gostava de ir para monte, um jovem crente, mas com sonhos de crescer na vida. E quando esse professor avista ele, o professor fala, chegou mais um que eu vou brincar. E logo, de imediato, ele começou a investida contra aquele jovem. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e o jovem ali se contendo. E quando foi mais adiante, ele conseguiu agora mexer com esse jovem quando ele disse que Deus não existia e que ele não tinha poder, que ele não era nada. Esse jovem na mesma hora se levantou e falou: professor, o que o senhor está dizendo é uma mentira. Deus existe sim, e Ele é poderoso. E as pessoas que já tinham o costume de verem fazendo isso, já começaram todo mundo a rir dentro da sala de aula. Todo mundo já começou a ficar alvoroçado, falou: mais um que vai passar vergonha, mais um que o professor vai humilhar. E o professor já tinha a estratégia já. Paulo, então tá, tu está dizendo que o seu Deus existe, que Ele é poderoso, então eu vou te provar que o seu Deus, Ele não existe e que Ele não é poderoso. E naquele momento ficou um silêncio assim dentro de sala de aula. Todos os alunos esperavam que aquele moço, inclusive o professor, falasse assim: não, deixa para lá, vamos esquecer isso. Mas aquele jovem, cheio de ousadia, cheio de unção, sabendo que quem estava com ele não era qualquer um, mas sim o Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus! Professor, Deus existe sim. E o professor se levantou: vou te provar que Ele não existe. E quando o professor abriu a gaveta, ele pega um ovo. Fala comigo, um ovo. Um ovo. Ele pega o ovo e fala assim: ó, eu vou te provar que Deus não existe agora. Está vendo esse ovo? Eu vou colocar ele aqui em cima da mesa e vou soltar ele. Ele vai rolar e vai cair no chão. Se ele cair